O Lula sancionou uma lei que proíbe o uso de linguagem neutra na administração pública. Olha que coisa curiosa, tá? Ele sancionou, a lei tá valendo. Agora é proibido linguagem neutra na administração pública. Lembra? Tinha um monte de deputados da direita, o pessoal conservador, que os costumes são muito importantes e não sei o que lá, e temos que garantir os costumes. Aí o Lula foi lá e sancionou a lei. Vamos entender esse troço aqui, porque é o que eu falo para vocês sempre, tá? Essa pauta de costumes é lixo. É lixo não no sentido de que não seja importante. Ela é importante. O que eu quero dizer é que a esquerda toma conta dela assim, ó. Não estão nem aí para isso. O Lula toma conta dessa pauta no momento que ele quiser. A única pauta que distingue a direita da esquerda é a pauta econômica. A esquerda jamais vai abrir mão de taxar você até os tubos para ficar com seu dinheiro, enquanto a direita quer um Estado eficiente com menos taxação. É a única coisa que distingue. Ah, mas não sei o que lá, que transexual, que pronome neutro, e não sei o que lá. Meu amigo, o Lula toma isso tudo e ele nem sente falta, não faz nem diferença para eles. Eles topam qualquer coisa por dinheiro. O que eles fazem em questão é de roubar o seu dinheiro. É por isso que eu sempre falo para vocês, a pauta de costumes é importante, mas não é o ponto fundamental da guerra política. A guerra política, a guerra cultural é baseada na economia, é a economia que importa, 100%, 0% de importância para a pauta de costumes na guerra cultural, tá? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por Chamar Erika Hilton de Crime Não é Homem, Kidia Magnitsky e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse projeto, na verdade, não é um projeto para linguagem, contra a linguagem neutra, tá? O projeto se chama Projeto Nacional da Linguagem Simples. E faz todo o sentido do mundo, porque é o que eu sempre falei para vocês, esse negócio de linguagem neutra e coisa e tal parece muito bacana, muito progressista e não sei o que lá. O pessoal do Leblon ali, os riquinhos do Leblon, acha lindo isso, que olha que coisa progressista, como eu estou fazendo uma coisa progressista, ajudando meus amigos LGBTQ+, não sei o que lá, e não sei o que lá, estou usando pronomes neutros e não sei o que lá. E esse pessoal esquece que isso é um problema? É um problema, eu concordo que é um problema. Eu concordo que as pessoas LGBTQ ou que têm opções sexuais fluidas e não sei o que lá, não é? Elas têm problemas com pronomes masculino e feminino como são usados na língua portuguesa. Mas vamos combinar, meu amigo. O problema principal do brasileiro é ter comida, é ter emprego, é ter segurança. Até o transexual, mais transexual do mundo, o cara mais ativista, a principal... Assim, de novo, o transexual, tirando Erika Hilton e esse pessoal que já evoluiu, já está num outro patamar. Se você pegar o transexual médio do Rio de Janeiro, o pessoal, a preocupação dele é chegar em casa com segurança, é não ser agredido ao chegar em casa, é ter comida na mesa para ele comer amanhã, é ele ter algum dinheiro de reserva, um dia que ele ficar doente, não precisar trabalhar, ele ter dinheiro de reserva. Ele quer a mesma coisa que todo mundo. O desafio do brasileiro está tão anterior a esse negócio. Ah, ele gostaria de ser chamado pelo pronome correto, gostaria que usassem linguagem, gostaria de tudo isso aí. Mas vamos combinar, comer é muito mais importante, chegar em casa com segurança é muito mais importante para o transexual. Essas coisas são muito mais importantes para ele do que qualquer outra coisa. E além disso, existe um outro problema no Brasil, que é o seguinte, o Brasil ainda está lutando para alfabetizar uma parte da população, tá? Sim, o Brasil ainda tem pessoas analfabetas, felizmente é um número pequeno. Historicamente pequena agora, né? Ainda é muita gente no final das contas, né? Mas se você pegar as pessoas que até são alfabetizadas, mas que não têm essa destreza toda na alfabetização, não tem essa capacidade toda de ler, escrever e falar o português corretamente, você tem uma multidão no Brasil que ainda luta para falar português corretamente. E aí qual que é a ideia do pessoal? Ah, não, vou botar pronome neutro. De novo, para a turminha do Leblon ali que estudou em escola particular, que é todo mundo rico, que todo mundo fala bem pra caramba, que todo mundo fez faculdade. Uma hora não, vou usar pronomes diferentes, eu vou usar Zez, Zen, não sei o que lá, qual o pronome que o pessoal inventa, e linguagem neutra. Ah, eu vou pegar aqui no meu colégio. De novo, para esse pessoal não tem problema, é todo mundo rico ali, pessoal rico, né? É um colégio bom, pô. Para eles não tem problema esse negócio. Agora, e o resto da população? E a galera pobre? E a galera que está lutando ainda para aprender português? A gente tem desafios muito maiores do que linguagem neutra. Linguagem neutra, pô, para com isso, bicho. Isso é problema dos Estados Unidos, da Europa, que eles estão caçando problema para eles, porque eles não têm problema de verdade, não tem gente passando fome, não tem... Eu não sei se não tem ou se ignoram essas pessoas também. De repente eu tô falando esse problema aqui, eles têm esse mesmo problema lá também. Tem um monte de problemas, mas querem se livrar, querem se focar no problema, não, da linguagem neutra, de usar o pronome correto, de não sei o que lá, que é uma besteira, bicho.
eu tenho certeza que a imensa maioria dos transexuais está muito mais preocupada em chegar em casa com segurança, em ter comida na mesa, em conseguir fazer uma vida boa, do que em, foi chamado de ele, ela, aquilo, aquele, não sei o que lá, foi chamado de um nome que não gostou. É chato? É chato pra caramba ser chamado de um nome que você não gosta, mas vamos combinar, todo mundo sobrevive a isso, né? Ao passo que, sem comida, sem segurança, é outro patamar o problema, é outra coisa, né? Enfim, então a lei está no sentido correto. Lembrando, essa lei foi aprovada no Congresso, tá? Isso aqui foi gerado no Congresso. Aqui, ó, institui a política de linguagem, política nacional de linguagem simples nos órgãos e entidades da administração pública. Pô, isso aqui podia valer para o judiciário, cara. Eu achar lindo isso, cara, porque eu sou advogado, vocês sabem, né? Mas eu sempre achei uma filha da putagem a linguagem jurídica, porque o pessoal adora. Isso é truque de advogado, vocês sabiam disso? Por que o advogado gosta de usar palavras muito difíceis, né? Data venia, não sei o que lá, né? E pacta sunt servanda, e não sei o que, e ex exerge, e hermenêutica, e não sei o que lá. É truque, meu amigo, isso é truque. Por quê? Porque o papel de um advogado, em última análise, é um argumento. Vocês já viram podcast em que tem um cara argumentando com outro cara? O que o advogado faz é basicamente a mesma coisa. É um advogado de um lado, advogado de defesa, o advogado de acusação, só que a única diferença em relação ao podcast é que o juiz no final diz quem ganhou. Entendeu? O juiz no final, você ganhou, ou então você ganhou. E no podcast não tem isso. No podcast os caras vão se engalfinhando ali até sair sangue de alguém ali, ou até ir todo mundo embora e pronto, e não tem ganhador na parada. O papel do advogado é de debater. E um dos truques que se usa em debate é você usar uma palavra que o seu oponente não conheça, ou que não saiba o conceito dela completo. Por quê? Porque você tira o pé do cara, você dificulta o cara a responder a coisa. Se ele não sabe o que você falou, ele tem duas alternativas. Ele pode fingir que sabe o que você falou, e daí responder, mas ele corre o risco de errar. E o juiz sabe, né? O juiz é um cara que supostamente já estudou esse troço há mais tempo, então o juiz sabe, né? Então ele corre o risco dele errar, e aí ele se fudeu, ou então ele tem que admitir que não sabe e já ficou numa posição de inferioridade. Então é o truque mais velho do universo, do metaverso, de todos os metaversos que existem, é você usar uma palavra difícil para tentar ganhar um debate. E é por isso que advogado fala difícil. Mas, no final das contas, é uma besteira. Por quê? Porque o ideal seria que as pessoas entendessem o que o advogado está falando, no final das contas, né? Que as pessoas soubessem o que o advogado está falando ali, né? Enfim, essa é a situação. Aí estou tá falando aqui para facilitar. Olha o que eu venho falando para vocês aqui. Ó. Fica instituída a Política Nacional de Linguagem Simples observada com os seguintes objetivos. Olha o problema que eu falo para vocês de lei principiológica. Isso daqui dá direito para o juiz decidir no final das contas. É uma lei que mata o positivismo. O pessoal positivista no Brasil está fazendo pós-positivismo. Nós estamos no pós-positivismo. Por quê? Porque joga fora o positivismo. Aqui, ó. Garantir o uso da administração pública de linguagem simples, definida. Tá, mas isso aqui é para eu fazer o quê? Eu tenho que fazer uma coisa ou eu não posso fazer uma coisa? Entendeu? Positivismo, a lei deveria dizer para você o que você faz ou o que você não faz. Você pode fazer isso, não pode fazer isso. Se você for mais embaixo aqui, você vai ver que tem coisas assim, ó. Deve redigir frases preferenciais da voz ativa. Beleza, evitar usar a voz passiva. Concordo. Voz passiva é mais complicada para quem não entende, né? Voz ativa é Carlos foi na reunião. A voz passiva seria a reunião contou com a presença de Carlos. Entendeu? É você inverter a coisa, você botar o sujeito depois da parada. É mais complicado de entender, é mais difícil de entender, né? Evitar frases intercaladas. Evitar o uso de substantivo no lugar de verbos. Evitar redundâncias e palavras desnecessárias. Beleza, achei perfeito isso daqui, acho ótimo. Concordo que a gente está num desafio de alfabetizar os brasileiros ainda, né? Ainda tem muita gente que fala mal, que não tem capacidade de comunicação muito boa. É importante que essas pessoas sejam integradas na sociedade. Isso aqui é importante realmente, né? Mas aí que tá. Aqui você diz o que é para fazer. É para fazer isso ou não é para fazer isso? É para usar frases em voz ativa, não em voz passiva. É para evitar frases... Aqui o positivismo está brilhando. O positivismo aqui está fazendo o correto. É para fazer isso. Agora, aqui não. Ah, não, que tem que ter o foco no cidadão. Tem que ter transparência. O que quer dizer isso? O que quer dizer essa porra? O juiz que vai decidir na hora. Você deu poder para o juiz decidir o que ele quiser, conforme a sua lei principiológica. Eu acho que deveria proibir esse tipo de coisa. Tinha que castrar isso tudo aqui, essa parte inicial da lei. Que, cara, todas as leis agora têm isso. Tudo quanto é projeto de lei tem essa porcaria dos princípios dessa lei. E, porra, eu vou te falar uma coisa, cara. Isso é dar para o juiz o direito de definir, no final das contas, o que ele quiser. Ignore essa lei e decida com base nisso daqui. Entendeu o problema? Eu chamo isso de covardia parlamentar. Isso aqui é o caso clássico de covardia parlamentar. O parlamentar não tem coragem de dizer o que é para fazer, o que não é para fazer, aí fica fazendo essa masturbação aqui de princípios, né? Mas enfim, eu acho que é uma lei boa, tá? E aqui, ó, lei que proíbe uso de linguagem neutra em órgãos públicos é aceno de Lula, grupo conservador analisa Flávio Oliveira. Olha que coisa, o Lula então está fazendo aceno aos conservadores. Olha o que eu falo para vocês há um tempão. Guerra cultural é importante pra caramba, mas guerra cultural é na economia. É para privatizar a porra toda, é para diminuir o tamanho de Estado. Esse negócio de guerra cultural, é porque o travesti no banheiro feminino, porque os pronomes neutros, porque o travesti, a pessoa transexual no esporte.
Meu amigo, isso daí, assim, não estou dizendo que não seja importante, é importante. O problema é que a esquerda se apossa disso assim, ó. Eles não estão nem aí, porque o que interessa para a esquerda é roubar dinheiro das pessoas. É um Estado grande, é aumentar o poder, é aumentar imposto. A única pauta que a direita tem que focar, tem que meter o pé mesmo e segurar lá, é a pauta da economia. Felizmente a gente tem também a segurança pública, tá? Mas a segurança pública a gente só tem pela incompetência do Lula, pode ter certeza. Existem nomes na esquerda que poderiam trazer a pauta da segurança pública para a esquerda também, tá? Infelizmente a verdade é essa. A segurança pública é uma pauta que tá para jogo. A esquerda pega essa pauta fácil, 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 fácil. Ó, o Stalin era o cara que garantia de segurança pública absoluta, pô. Não tem esse negócio não. Esquerda com segurança pública, ó, lá em Cuba, o pessoal, segurança pública absoluta. Todo mundo, qualquer coisa é preso, principalmente se criticar o governo, né? Então, mesmo a segurança pública a gente tem vantagem em relação à esquerda porque o Lula é um bunda. Mas não é uma coisa que a gente ganhou da esquerda para sempre, que a gente nunca vai ter problemas com a esquerda, com segurança pública. É o que eu falo para vocês sempre. A única pauta que realmente importa para a direita, é a pauta que diferencia a direita da esquerda, é a pauta da economia. É um Estado menor que a direita prega, um Estado mais eficiente, mas menor, que interfira menos na vida do cidadão, que roube menos recursos do cidadão, em troca de dar mais liberdade para ele. A esquerda, isso a esquerda não abre mão, porque aí deixaria de ser esquerda. O objetivo da esquerda é roubar a sociedade, é o máximo possível. Então, isso é o que diferencia os dois. É o alerta que eu faço para vocês. É uma lei positivo, que bom, né? Eu concordo com a lei. Principalmente porque o foco é simplificar a linguagem. Isso está corretíssimo, está perfeitamente correto. Mas, de novo, é o que eu explico para vocês. E o pessoal da direita que fala falando esse negócio, não, porque eu vou proibir, vou fazer uma lei aqui para proibir esse tipo de coisa. Pronto, o Lula já fez, já assinou aqui, já aceitou, já tá a lei valendo, já acabou. É o que eu falo para vocês. Tomem cuidado com pauta de costume. Pauta de costume é lixo em termos políticos. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.